tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa mesa coordenada 3 do quarto Congresso da SOFI, Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Eu sou a professora Kátia, da Universidade de Brasília, e farei a coordenação dessa mesa. Gostaria de começar cumprimentando e agradecendo os nossos palestrantes de hoje, professor Cláudio Dal Bosco, da Universidade de Passo Fundo, professor Carlos Ernesto Nogueira Ramires, da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, professor Odair Neitzel, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Muito obrigada pela presença de todos. A mesa propõe discutir a formação humana, como autogoverno e antropotécnica, problematizando o sentido ético-político da formação do sujeito a partir de diferentes autores, principalmente a partir da releitura de Foucault e de Herbart, enfatizando a importância do conhecimento e do papel do docente na educação e a necessidade de resistência contra o esvaziamento e a mercantilização dos espaços educacionais atuais. A mesa está organizada em 3 momentos. Num primeiro momento, teremos a fala do professor Cláudio Dal Bosco, com o tema Formação Humana e Exercício de Si. Na sequência, a exposição do professor Carlos Ernesto, intitulada Saber do Conhecimento e Espiritualidade, Fundamentos da Pedagogia Moderna. Por último, a fala do professor Odair Neitzel, intitulada Bildung como Autogoverno, uma leitura de Herbart a partir de Foucault. Cada professor terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Então, iniciaremos com a fala do professor Cláudio Dal Bosco. O professor Cláudio, ele é titular da Universidade de Passo Fundo, bolsista Produtividade do CNPq, possui graduação em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia pela Universidade de Kassel, na Alemanha, pós-doutorado pelo Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. Tem vários artigos publicados em importantes periódicos científicos e também muitos livros. Entre os mais recentes, a obra Educação e Condição Humana na Sociedade Atual, Formação Humana, Formas de Reconhecimento e Intersubjetividade de Grupo, e também a obra Formação Humana, Bildung, Despedida ou Renascimento. Obrigada, professor, pela presença, e já passo a palavra para o senhor fazer a sua exposição. Obrigado, professora Kátia. Gostaria de cumprimentar a todas e a todas, cumprimentar especialmente o professor Odair Neitzel e o professor Carlos Nogueira, que tem a grata satisfação de dividir a mesa com os 2 colegas. Gostaria de agradecer a diretoria da SOFI e também o PPG Edu da USP pela organização em parceria do 4º Congresso Nacional de Filosofia da Educação. E o que eu vou apresentar aqui está relacionado a um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq na modalidade Bolsa Produtividade em Pesquisa. Está vinculado ao Núcleo de Pesquisas Filosofia e Educação, o NUPEF, que é coordenado aí pelo professor Ângelo Sensi, que também está presente aqui conosco. Está vinculado à linha de pesquisa Fundamentos da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo. E também ao nosso grupo específico de pesquisa Formação Humana, que tem muitos integrantes aqui que estão nos assistindo aí. Então, o título, como a professora Kátia já anunciou, é Formação Humana como Exercício de Si. E eu vou partir de uma pergunta aparentemente trivial, que porque é importante pensar na educação como formação na atualidade e que tipo de formação se trata, então. E eu vou dividir a minha fala em 2 momentos. O primeiro eu vou apresentar brevemente 3 razões que fazem parte de um diagnóstico de época que justificam a importância de problematizar a noção de educação como formação.
E na sequência, que é o segundo momento, então, eu vou procurar justificar essa ideia de formação humana como exercício de si. Eu vou começar com o primeiro ponto, então, e com a primeira razão do primeiro ponto, né? Porque tratar da educação como formação humana. A ascensão contemporânea do conservadorismo autoritário no campo educacional, impulsionado pelas formas específicas, econômicas, culturais, políticas e educacionais assumidas pelo neoliberalismo contemporâneo. Então, aqui se coloca essa pergunta, né? O que significa ser um conservador autoritário e como isso se mostra no campo da cultura e da educação? E por que um conservadorismo autoritário, tanto do ponto de vista econômico como cultural, ele dilui a educação em aprendizagem e esquece a formação? A segunda razão é o conservadorismo autoritário se traduz, tanto do ponto de vista econômico como cultural, na ideia do sujeito empreendedor de si mesmo. E daí se deriva uma postura, um procedimento individualista, concorrencial, eficiente e lucrativo. E isso provoca, então, uma deflação da perspectiva solidária e cooperativa. No contexto de uma ética neoliberal alicerçada nesses princípios, não há espaço para a cooperação solidária. Formas cada vez mais individualistas de vida sufocam formas cooperativas. E fecham-se cada vez mais os espaços de formação para a individualidade, para a liberdade, autonomia, e a autonomia como capacidade de pensar por si mesmo. E aí tem o problema, né, que faz parte de um diagnóstico crítico contemporâneo, que é o desaparecimento do sujeito do ponto de vista ético-estético. E ele não pode ser sujeito na perspectiva da cultura ele só pode ser sujeito na perspectiva da cultura do empreendedor de si mesmo. E a terceira e última razão é, no bojo dessas duas anteriores, acontece a redução da educação à cultura da aprendizagem, dominada pela linguagem das competências e habilidades. E esse não é só um fenômeno nacional, aqui no Brasil, que se detecta pelas reformas educacionais autoritárias que foram implantadas, algumas delas inclusive por decreto nesses últimos anos, mas também é um fenômeno mundial que se verifica, então, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países aqui da América Latina, além do Brasil, porque esse é um fenômeno impulsionado, né, pelo neoliberalismo econômico e que sustenta, então, essas reformas no campo educacional, que reduz a educação à aprendizagem e faz desaparecer a ideia de formação, sobretudo a ideia de formação humana. No contexto dessa redução, a educação deixa de ser formativa, o ensino deixa de ser formativo, e a relação pedagógica entre professor e aluno também deixa de ser formativa. Tem muitos estudos críticos nesse contexto que analisam, né, esse fenômeno amplo e preocupante de mercantilização do ensino superior, da educação básica, da escola, da universidade,
e o quanto as relações pedagógico-formativas se transformam em relações mercadológicas, né? E o aluno passa a ser tomado simplesmente como um cliente. Sobretudo num contexto como o nosso, brasileiro, onde quase 80% da educação superior está nas mãos da educação privada. E aí é um campo fértil para que ocorra essa transformação da educação em aprendizagem e, com ela, o desaparecimento da formação. E aí, com base nesse breve diagnóstico, teriam outros pontos e teríamos que também, a partir dessas 3 razões, problematizar vários outros aspectos, o que eu não posso fazer agora. Emerge a necessidade urgente de se retomar o sentido formativo da educação e do ensino. A educação não pode ser mercadoria, a universidade não pode ser transformada em mercadoria, e a escola também não pode ser transformada em mercadoria. E essa é uma das grandes lutas que nós temos, e uma das principais formas de resistência como uma tarefa de uma filosofia crítica da educação, buscar resgatar esse sentido formativo de educação e de ensino na sua pluralidade de vozes, dialogando criticamente com a tradição e nas suas mais tradição filosófico-pedagógica clássica, nas suas mais diferentes vertentes, e que possibilitam essa reconstrução, essa retomada crítica da ideia de formação. Então, a hipótese que orienta o nosso trabalho, os grupos, uma das hipóteses, os nossos grupos de pesquisa, o trabalho do NUPEF, da nossa linha de pesquisa no programa de pós-graduação, e que também, de uma forma ou outra, as dissertações, as teses, os trabalhos de iniciação científica se inserem, é o diálogo crítico investigativo com a tradição filosófico-pedagógica clássica. Então, como forma, não deixa de ser uma forma de resistência à mercantilização crescente da educação, transformando ela num bem privado mercadológico e destituindo a sua dimensão e o seu papel público. E aí eu passo, então, para o segundo ponto, que é uma tentativa aí de delinear alguns traços desse sentido de formação humana que pode ser problematizado, pelo menos pode ser depois debatido entre nós. E aqui há uma hipótese, né, que eu vou trabalhar com sentido ascético de filosofia e um sentido de formação como preparação, ou seja, como exercício. Essa é a grande hipótese. Então, a importância da investigação e é nesse contexto que se insere a importância da investigação do pensamento do último Foucault, de seus cursos proferidos no Collège de France, de suas conferências e entrevistas, entre outros materiais que nós já temos disponíveis não só no original francês, mas como traduzidos para diferentes idiomas, inclusive para o português e também para o espanhol. Encontra-se aí nesse material, nesses textos, né, muito material para o pensamento e reflexão sobre a possibilidade de pensarmos a formação no sentido ético-estético do sujeito. Este material nos leva a pensar por que ocorreu o esquecimento da formação ético-estética do sujeito contemporâneo e como é possível retomar tal formação,
sob que perspectivas e também quais são ou seriam os problemas e os limites de se fazer tal retomada. E aí há uma hipótese geral que no último Foucault encontramos referências importantes para problematizar um sentido amplo de formação humana que auxilia a pensar na pluralidade das capacidades humanas ancoradas, sobretudo, na dimensão ético-estética do sujeito. Isso tem a ver com a resistência humana capaz de se autoformar e autorrefletir na companhia dialógica consigo mesmo, consigo mesma e com os outros, com o mundo e com o cosmos, numa perspectiva mais ampla. E aí se colocam, né, evidentemente, algumas perguntas cruciais para o diálogo entre filosofia e educação nessa perspectiva da formação humana. Quem é o si mesmo? Quem são os outros? O que é o mundo? E o que é o cosmos? Que são, originariamente, poderíamos dizer, as grandes questões clássicas, tanto da filosofia como da pedagogia, já no seu sentido greco-romano originário. Essas são questões que possuem uma dimensão ético-formativa clara, que vão muito além do sentido específico de formar para uma determinada profissão, né? E também para governar politicamente os outros sobre uma determinada maneira. São questões amplas que dizem respeito ao sentido da existência humana e na pluralidade das suas dimensões cognitiva, ética, estética, política e assim por diante. Tais questões exigem uma noção de filosofia e de formação que sejam capazes de problematizá-las e, com isso, de recolocar novamente a questão do sujeito numa perspectiva mais ampla, que vai além do cognitivismo contemporâneo. E aqui eu acho que há uma perspectiva muito clara do recurso à dimensão ético-estética, que exige, por assim dizer, um salto para além da epistemologia, para um salto, né, além do cognitivismo contemporâneo, cada vez mais reduzido, que está na base da linguagem, das competências e das habilidades. E aí, nesse contexto, é que a hermenêutica do sujeito, que é, como sabemos, um dos cursos que o Foucault proferiu no Colégio de France, aí na etapa derradeira de sua produção intelectual antes da sua morte, torna-se exemplar de um sentido prático de filosofia e de um sentido ético de formação. Nós podemos investigar a hermenêutica do sujeito nessa perspectiva, de buscar aí, de uma maneira crítico-problematizadora, o que significa um sentido prático de filosofia e o que significa um sentido ético e estético de formação. E aqui poderíamos formular uma outra hipótese, né? Neste curso encontramos o esboço de um, entre aspas, programa de formação ético-estética do sujeito, fundamentado no sentido ascético de filosofia. Mas eu quero esboçar alguns traços aí, né? Então, qual é propriamente, como é que nós poderíamos, pelo menos em algumas características, compreender esse sentido ascético de filosofia? Não é mais pensado
no sentido metafísico da ideia platônica ou do ser enquanto ser aristotélico. É um sentido prático enquanto uso singular da racionalidade humana. Inclusive, no segundo capítulo de um livro que estou escrevendo sobre isso, vou tratar desse sentido prático, né? E o sentido, então, é um sentido prático, ou é prático no sentido moral e estético, que se ocupa intensamente com essa pergunta: o que significa uma vida bem-sucedida e qual o papel das virtudes? É claro que o que significa levar uma vida bem-sucedida do ponto de vista virtuoso, né? Então, o que significa ser um sujeito virtuoso? E é nesse contexto, então, que aparece essa noção de ascese como núcleo do prático. E a ascese, como sabemos, enquanto cuidado de si no movimento socrático, no movimento dialógico socrático, e a ascese como exercício de si, né, no movimento, principalmente do estoicismo antigo e das diferentes práticas de si que se desenvolvem aí, né? Então, aqui nós teríamos que depois debater esse sentido ascético, porque ele caracteriza o sentido prático de filosofia na perspectiva ético-estética. E aí é daí que brota aquela famosa noção de conduzir, de formar, de construir uma vida como se constrói uma obra de arte. Então, há uma estilística da existência que emerge daí e que pode irrigar produtivamente uma ideia de formação que pode ter consequências do ponto de vista da educação e do ensino, especificamente. Consequências, inclusive, curriculares, né? E aí eu passo, finalmente, para alguns aspectos da ideia de formação. O sujeito... Aí a grande questão, aí, o fio condutor, que eu não vou poder problematizar aí agora, é formação como preparação. E nesse curso, a hermenêutica do sujeito, Foucault rastreia isso na paraskeue grega e na instructio latina. E o fundo disso é a transformação de si por meio de diferentes práticas de si. E é daí que brota a noção de educação como preparação, formação como preparação, tem a ver com a transformação de si. Se não ocorrer a transformação de si, não há educação como formação. O sujeito só pode se constituir enquanto humano por meio do exame permanente de si mesmo. O autoexame de si como ponto de partida crítico do governo de si e dos outros. Toda a perspectiva conservadora autoritária perde esse sentido socrático originário de autoexame crítico de si mesmo. E a formação é autoformação e só pode servir como referência normativa para a educação dos outros enquanto for autoformação, ou seja, enquanto se sujeitar ou se propor, se dispor a fazer a crítica constante de si mesmo. Aqui nós temos um veio socrático importante a ser retomado, inclusive, para pensar a formação da cidadania democrática. Isso é indispensável. Outros autores contemporâneos, além de Foucault, como, por exemplo, Martha Nussbaum, que nós também estamos estudando, né, no grupo, no programa, apesar de que faça uma leitura diferente do Foucault, mas se insere de uma forma ou outra nessa tradição democrática que tem a sua origem nesse autoexame crítico desenvolvido por Sócrates, né? E o exercício formativo de si por meio de diferentes práticas de si, nas quais o sujeito se põe constantemente em tela de juízo. E aí emerge, né, todo
todas aquelas aulas que o Foucault discute com os estoicos, e principalmente com as cartas a Lucílio de Sêneca, a relação modelar ou paradigmática entre mestre e discípulo. O mestre orientado pelo falar franco, e todas as exigências ético-estético-políticas que isso significa. E o discípulo pautando-se pela escuta silenciosa ativa. E aí, um texto clássico que merece todo o cuidado nessa perspectiva de educação como formação, entendida como exercício de si, é as cartas a Lucílio. Né? E aqui, porque daí nós podemos encontrar a libertas que emerge da relação mestre e discípulo como referência crítica ao desaparecimento do sujeito ou a diluição do sujeito na ideologia do empreendedorismo, ou seja, do sujeito que se torna escravo de si mesmo, no liberalismo contemporâneo. Bom, então, em síntese, o fio condutor aqui é um diálogo entre filosofia e educação, filosofia compreendida como ascese e a educação como preparação ou formação como preparação. Aqui nós podemos encontrar algumas referências, né, para problematizar o desaparecimento do sujeito contemporâneo no contexto educacional, né, da educação formal na universidade, na escola, que são tomadas cada vez mais pelo sentido do empreendedorismo individualista de si mesmo e, portanto, aonde a educação, dominada pela linguagem das aprendizagens, faz desaparecer esse sentido ético, estético, de formação do sujeito, que o conduz ao autoquestionamento sobre si mesmo e, portanto, abre um espaço livre para a sua autotransformação enquanto sujeito. São, então, alguns traços, né, de uma maneira muito reduzida desse diálogo entre filosofia e educação, nessa perspectiva de pensar a formação humana como um exercício de si. Obrigado. Excelente, professor Cláudio, muito obrigada. Passamos, então, a palavra para o professor Carlos Nogueira Ramírez, professor da Universidade Pedagógica Nacional na Colômbia, membro do grupo de pesquisa História das Práticas Pedagógicas e da Sociedade Colombiana de Pedagogia, graduado em Psicologia, mestre em História pela Universidade Nacional da Colômbia e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, no Brasil. Publicou também vários artigos em periódicos científicos e também livros. Entre eles, destacaria 3. Leciones de História de la Pedagogía, del Gobierno Pedagógico, del Arte de Educar, las Tradiciones Pedagógicas. E um publicado no Brasil, Pedagogia e Governamentalidade ou da Modernidade como uma Sociedade Educativa, publicada pela Editora Autêntica. Muito obrigada, professor, e já passo a palavra para o senhor. Obrigado, Kátia. Boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, o convite do professor Cláudio e do professor Odair para compartilhar com eles esta mesa e estas reflexões sobre a temática da formação e nessa perspectiva filosófica. Também parabenizo a FEUSP e a SOFIE pela programação deste encontro, que é bem interessante, bem instigante para pensar. Muito obrigado. Tem um texto que eu escrevi em espanhol, e eu acho que não vou conseguir fazer simultaneamente a tradução. Então, vou ler em espanhol, devagar, claro,
para, e espero que vocês possam compreender melhor o texto. Esse texto tem uma particularidade, que eu acho que é uma espécie de pequena homenagem aos 40 anos, justamente, daquele curso de Foucault, que ele apresentou no Collège de France, Hermenêutica do Sujeito, né? E aí consegui pegar algumas coisas que eu acho são bem interessantes para pensar as questões pedagógicas. Eu fiz uma modificação pequena do título. Eu acho que este título que eu vou apresentar tem uma ideia melhor do que eu quero comentar para vocês. O título seria o seguinte: O momento comeniano na história da relação sujeito-verdade. Ok? Bom, então começo a ler em espanhol. Con el presente escrito, me propongo revisar una de las hipótesis de particular interés para el campo de la pedagogía que Foucault presenta en su curso Hermenéutica del Sujeto. En la clase inicial de su curso, el 6 de enero del 82, Foucault señala que la cuestión que le gustaría abordar durante ese año es la de la historia establecieron entre sujeto y verdad, y para ello propone estudiar una noción que, pese a no haber sido objeto de atención suficiente por parte de los historiadores, considera nodal para comprender las relaciones entre sujeto y verdad. Se refiere a la noción de epimeleia e autou, traducida por los latinos como cura sui, que podríamos traducir al español como cuidado de sí, inquietud de sí o preocupación de sí. Para el estudio de la epimeleia e autou, en el que se abarcan textos de un periodo de casi un milenio, Foucault organiza su curso a partir de 3 momentos que muestran las principales transformaciones que sufrió la noción de cuidado de sí entre la antigüedad griega y los primeros siglos de la era cristiana. Estaría, en primer lugar, el momento socrático-platónico, correspondiente a la emergencia de la epimeleia e autou en la reflexión filosófica, seguido la edad de oro del cuidado de sí, situada por Foucault durante los 2 primeros siglos de nuestra era, y finalmente el paso de la ascesis filosófica pagana hacia el ascetismo cristiano entre los siglos IV y V. Al igual que en otros de sus cursos, Foucault no consigue cumplir con su plan inicial. Deja fuera el último momento, se dedica a estudiar los 2 primeros periodos y señala, ya desde las primeras páginas de su primera clase, un cuarto momento que no desarrollará y del cual solo anuncia que se trata del momento correspondiente a la edad moderna de la historia de la verdad, que denomina justamente el momento cartesiano. Pues bien, es justamente ese momento, tan solo insinuado, el objeto que me interesa explorar. Sobre este último asunto, sobre ese momento cartesiano de la relación sujeto-verdad, que Foucault trabaja en sus primeras clases de ese curso, la hipótesis de Foucault es la siguiente: el momento cartesiano de la historia de la verdad o de la historia de la relación entre el sujeto y la verdad correspondiente a la edad moderna no fue en realidad inventado por Descartes. Había aparecido durante la Edad Media, pero fue a partir del filósofo francés que lo que permitió tener acceso a lo verdadero es el conocimiento mismo, y solo el conocimiento. Vale decir, a partir del momento en que, sin que se le pida ninguna otra cosa, sin que, dice Foucault, sin que por eso su ser de sujeto se haya modificado o alterado, el filósofo o el sabio o simplemente quien busca la verdad es capaz de reconocer en sí mismo y por sus meros actos de conocimiento la verdad y puede tener acceso a ella. En otras palabras, el saber del conocimiento, como también denomina Foucault este momento, corresponde al periodo en el que para tener acceso a la verdad el sujeto no necesita transformarse
y en ese sentido marca una ruptura con la práctica de la espiritualidad que Foucault define como el conjunto de aquellas búsquedas, prácticas y experiencias que pueden ser las purificaciones, las ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, etcétera, que constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, dice Foucault, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. La tesis general de Foucault, entonces, es que entre la antigüedad griega y los primeros siglos del cristianismo, el precepto del noti se auton, conócete a ti mismo, fue deslocado lentamente del cuidado de sí, de la epimeleia y auto. Su estudio de los textos filosóficos griegos le había mostrado que ya en el interior de la filosofía platónica se había manifestado una bifurcación entre los dos principios, acentuada por Aristóteles con su énfasis en el conocimiento en detrimento de la espiritualidad. No obstante, señala Foucault, siguiendo los estudios de su colega Pierre Hadot, que fue a partir del cristianismo que se operó esa disociación entre los dos principios, específicamente con la teología medieval apoyada en Aristóteles y cuyos principales desarrollos corresponden a Santo Tomás. Durante el desarrollo de su curso, Foucault realiza una serie de precauciones sobre su hipótesis del momento cartesiano en la historia de las relaciones sujeto-verdad. Sin embargo, insiste en postular que el lazo entre el acceso a la verdad y la exigencia de transformación del sujeto se rompió definitivamente en el momento en que Descartes consideró que la filosofía bastaba por sí sola para el conocimiento o para conocer, y cuando posteriormente Kant complementó afirmando que si el conocimiento tiene límites, estos están en su totalidad en la estructura misma del sujeto cognoscente, vale decir, en el factor mismo que permite el conocimiento. Como consecuencia de esta ruptura, aparece una nueva era en la historia de la verdad o en la historia de las relaciones entre el sujeto y la verdad. Cuarto y último momento de esa larguísima historia que abarca 2 milenios y cuyo bosquejo Foucault emprende en ese curso de 1982. Como señalé anteriormente, ese último momento, el momento de la historia de las relaciones sujeto-verdad, es el que nos interesa aquí analizar. Pregunto, entonces, ¿qué es lo particular o singular de ese momento? ¿Qué lo hace objeto de nuestra atención? ¿Por qué vale la pena analizarlo? Pues bien, para iniciar diremos que coincidimos con Foucault en que se trata de un nuevo periodo en la historia de las relaciones sujeto-verdad. No obstante, desde nuestra perspectiva, no percibimos la ruptura anunciada por Foucault. Consideramos que si bien las cosas se modificaron debido a la entrada en escena del conocimiento o de la ciencia, tal modificación no significó la ruptura de las exigencias de transformación del sujeto para el acceso a la verdad, como anuncia Foucault. Por el contrario, observamos que el acceso al conocimiento es la condición para la transformación del sujeto. Si esto es así, ¿cómo es posible que el propio Foucault no percibiese este acontecimiento? ¿Cómo explicar el empeño del filósofo en señalar la ruptura del lazo milenario entre acceso al conocimiento y espiritualidad? Suponemos que la hipótesis de Foucault se debe al tipo de textos en los que se apoyó para llegar a tal conclusión. En particular, consideramos que es el resultado de haber centrado su mirada en Descartes y en otros filósofos destacados por la historia de la filosofía, y con ello haber ignorado, olvidado a uno de los grandes pensadores del siglo XVII. Me refiero a Juan Amós Comenio. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Yo creo que Foucault se concentra particularmente en mirar y analizar a Descartes. Obviamente no reconoce, no cita por ningún lado
a Comenio, a Juan Amos Comenio, y eso me parece que hace perder la perspectiva o esta posibilidad de analizar en otro horizonte esa relación sujeto y verdad. Y es entonces ahí cuando nosotros hablamos del momento comeniano, que sería básicamente la transformación del sujeto mediante el conocimiento. Entonces, ese momento comeniano es el que oponemos a lo que Foucault en su curso llama momento cartesiano. Bueno, si bien Comenio es conocido en la historia de la educación como el fundador de la pedagogía moderna, permanece ausente, o en el mejor de los casos, solo es referenciado en la historia de la filosofía por sus ideas, algunas veces, o muchas de ellas contrarias a las del filósofo francés Descartes, considerado como el fundador de la filosofía moderna. Un coterráneo de Comenio, Jan Patočka, inició la recuperación de Comenio como filósofo en 1941, con la publicación de un artículo justamente titulado Una nueva mirada a Comenio, y continuó su trabajo durante la década siguiente en su calidad de investigador del Instituto de Investigaciones en Pedagogía y posteriormente como miembro de la sección de Ciencias Pedagógicas de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia. Actualmente las ideas de Patočka han despertado un particular interés entre filósofos y pedagogos, y desde finales del siglo pasado parte de su extensa obra ha sido publicada en varios idiomas. Al igual que Descartes, el conocimiento y el método para llegar a él ocupó un lugar central en el pensamiento de Comenio. Sin embargo, mientras para el pensador francés la ciencia se fundamentaba en una visión matemática y mecánica de la naturaleza, para el checo la ciencia universal partía de una perspectiva neoplatónica centrada en la idea de armonía y sustentada en la antología entre macrocosmos y microcosmos. En términos arqueológicos, podría decirse que en tanto Descartes formaba parte de la nueva episteme clásica de la representación, Comenio transitaba entre la antigua episteme renacentista de la semejanza y la matesis o ciencia universal de la medida y el orden. Sin embargo, más allá de sus bases epistémicas, la cuestión que nos interesa destacar es la postura antropológica de Comenio frente al conocimiento. Si bien ambos autores consideran que el conocimiento, a diferencia de la escolástica, debería ser útil para la vida, en el caso de Comenio se trataba de la única vía para la salvación personal y la posibilidad de la redención, la restitutio de la humanidad. Este asunto me parece muy importante porque esa relación entre pedagogía, filosofía y antropología creo que es vital y es fundamental recuperarla hoy. El profesor Charlotte, en días pasados, en la presentación de su palestra sobre educación y barbarie, creo que dejó muy claro que este es un problema fundamental hoy para la educación, esa cuestión de la antropología. Y yo creo que volver a Comenio, releer a Comenio, implica redescubrir esa dimensión antropológica de la educación, de la pedagogía y de la formación, y por eso es que es importante. Por eso aún 350 años después, o algo más, Comenio todavía nos puede decir cosas. Bueno, para Comenio, la pansofía, ¿no?, o ciencia universal, constituía una de las expresiones del sueño de la concordia, de la unificación, de integración de los hombres, de todas las religiones y de todas las latitudes. En ella, en esa Pampedia, Comenio plasmó la disposición total del saber, que aporta el sustrato filosófico de su vasto proyecto de enmienda social. Entonces, el problema no era cómo garantizar el acceso a la verdad, evitando el error, cuestión, digamos, fundamental para Descartes, sino cómo, mediante el conocimiento de las cosas del mundo y de las cosas divinas, el género humano podía recuperar su condición de criatura hecha a imagen y semejanza divina. En esa dirección, la didáctica, la pampedia, la pansofía comeniana formaban parte de una apuesta que consistía en el mejoramiento de las cosas humanas,
o de las tres dimensiones esenciales de la vida humana: eruditio, religio y politia, ciencia, religión y política. Mejoramiento que se hacía inaplazable dada la situación caótica de la época, agudizada con la Guerra de los 30 años, en la que se enfrentaron católicos y reformistas a lo largo y ancho de Europa. Según lo anunciaba Comenio en su Prodromos Pansophiae de 1641, había llegado la hora tanto de esperar como de intentar algo más grande, lo que significaba que era el momento de emprender la verdadera salvación de la humanidad, solo posible mediante la educación universal, o sea, mediante la pampedia, que significaba la educación de todos en todo y totalmente. En medio de los avatares, sufrimientos e incertidumbres de la guerra, Comenio diseñó lo que consideró el Ars Artium, es decir, el arte de las artes o el arte supremo, pues se trataba del arte de formar seres humanos. En su introducción a la didáctica magna, Comenio deja establecido que la salvación es una cuestión no zoológica y recuerda a Gregorio Nacianceno, quien afirmaba que el arte de las artes es formar al hombre, el más variado e intrincado de los animales. Esa consideración comeniana nos parece el punto clave para la discusión de la tesis de Foucault sobre el momento cartesiano, o el momento en el que, según Foucault, se rompe la relación entre conocimiento y espiritualidad, o entre acceso al conocimiento y transformación del sujeto. Por el contrario, quisiéramos resaltar lo que podríamos denominar ese momento comeniano, es decir, el momento en el que el conocimiento se convierte en el punto clave, ya no para la transformación del sujeto, sino para su formación, digamos así. Ahí es donde aparecería, me parece, esa pregunta fundamental por la formación. En otras palabras, diríamos que dentro de la historia de las relaciones sujeto-verdad, el momento comeniano corresponde al momento en el que se considera que para la salvación del sujeto y de la humanidad, el sujeto debe formarse, adquirir forma, mediante el conocimiento de todas las cosas. Hasta antes de Comenio, la filosofía era un asunto, digámoslo así, para adultos. La opción por una vida filosófica implicaba justamente una conversión del sujeto, conversión que en el caso de la Grecia clásica se hizo posible como efecto de una crisis de la pedagogía. Eso lo dice Foucault en la historia de la sexualidad 2. O el déficit, dice Foucault, abierto por la pedagogía ateniense en lo que Foucault denominó la antinomia del muchacho. Es decir, en la resolución del problema evidenciado en el hecho de querer formar un carácter valiente, viril, en un joven que es objeto erótico de su maestro, de querer formar un sujeto dueño de sí, sujeto activo y poderoso a partir de un adolescente sometido al maestro. Eso es lo que Foucault llama ahí la crisis de la pedagogía. La filosofía socrático-platónica nace entonces como ese ejercicio que debe llevar al dominio de sí, asunto posterior o ajeno a la relación pedagógica. Voy a intentar fechar ahora. Entonces, el punto, digamos, clave de lo que me interesa mostrar aquí, obviamente hay otro tipo de argumentaciones, pero solo para efectos de esta presentación y de esta conversación voy a dejar iniciada nomás esa hipótesis, y es entonces cómo a partir del análisis de la propuesta y del trabajo pedagógico comeniano es posible entender y comprender la estrecha relación entre el problema del conocimiento y la formación del sujeto. Y aquí hay algo clavísimo, y es que es por primera vez, digamos que en la historia de la filosofía y que en la historia en general, se plantea esa idea de que el ser humano requiere ser formado. Eso no es un asunto, digamos, anterior a Comenio,
bueno, es algo que podríamos localizar y que podríamos hacer una especie de genealogía desde el siglo, finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV. Por ejemplo, podríamos encontrar esa idea un poco en Pico de Mirandola, pero digamos que es muy interesante cómo en Comenio se concreta esa posibilidad. Y sobre todo porque hay una cuestión radical en Comenio, que se trata no de un asunto para algunos, sino como bien lo enuncia Comenio, para todos. Y dice Comenio, todos son todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, ricos, pobres, el príncipe, los plebeyos. Es decir, se trata de una cuestión humana. Es justamente por un carácter antropológico que se requiere de ese proceso de formación. Y la formación solo puede darse a través del acceso al conocimiento. Eso también es radical y es central en el planteamiento comeniano. Entonces, sería también muy interesante poder establecer una relación mucho más estrecha entre esa propuesta cartesiana de lo que significa el conocimiento, eh, esa importancia que Comenio le da al proceso de acercamiento al conocimiento como una necesidad fundamentalmente antropológica. Es decir, no se trata solamente de una cuestión epistemológica, se trata básicamente de una cuestión antropológica. Y por eso es esa definición comeniana del humano como un animal disciplinable, ¿no? Yo creo que se ha leído muy superficialmente, muy de manera negativa una afirmación como esa, pero es una afirmación que es muy potente, ¿no? Una afirmación antropológica. Pensar que el hombre es un animal disciplinable, lo que significa que es un animal capaz de ser enseñado y capaz de aprender en un nivel muy distinto al de los otros animales. Entonces yo creo que definitivamente ese momento comeniano de las relaciones sujeto-verdad es un momento central, es un momento clave. Podríamos equipararlo a lo que algunos colegas como Troller han señalado como el inicio de la educacionalización del mundo. Bueno, Troller considera que la educacionalización del mundo comenzaría con Pestalozzi. Yo creo que la educacionalización del mundo comenzaría con Comenio y con esta idea de la Pampedia y con ese proyecto de redención de la humanidad a través del conocimiento, por lo tanto, a través de la educación. Y bueno, dejo ahí entonces para la conversación. Muchas gracias. Obrigada, professor Carlos. Belíssima exposição. Passamos, então, a palavra agora para o professor Odair Neitzel, da Universidade Federal da Fronteira Sul. O professor Odair, ele é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Viamão, mestrado em Educação nas Ciências pela Unijuí, doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo, acho que sob orientação do professor Cláudio Dobosco, com estágio sanduíche na Universidade de Cássio. Tem também vários artigos publicados, com destaque para o livro intitulado A Pedagogia como Autogoverno, em Johann Friedrich Herbert, publicado também pela editora Unijuí. Obrigada, professor. Já passo a fala para você. Obrigado a você, Kátia. Queria saudar os colegas, né, professor Carlos, professor Cláudio e também as demais pessoas que se fazem presentes aqui nessa mesa. Acho que é interessante essa oportunidade que a gente tem proporcionado pela SOFI para a gente poder se encontrar e fazer esse debate, né? E então eu fechando aqui um pouquinho essas apresentações aqui, eu também escrevi um texto, e ele é um texto, eu acho assim que a gente sempre acaba mudando um pouquinho a partir do título que a gente dá, a gente tem uma ideia, e diria o Flickingen que a escrita, ela tem uma lógica clandestina, ela acaba nos traindo às vezes, né? Então, mas eu vou tentar fazer uma escrita, uma problematização, e depois eu pretendo fazer uma aproximação a partir de dois conceitos em Herbert,
e Foucault. Eu acho assim que essa comunicação ainda tem um pouco a ver com um projeto de doutorado e que eu tenho dado um pouquinho de sequência, né? E, enfim, então vamos lá ao meu texto, né? Eu vou fazer uma problematização inicial e depois eu entro aqui nos conceitos que eu pretendo trabalhar e depois a gente pode discutir. Eu levanto várias questões aqui e deixo elas em aberto, eu não fecho elas e acredito que a gente pode, a partir dessa fala, depois também ir problematizando e também extraindo coisas aqui para a gente discutir e seguir conversando. Então, eu começo minha fala dizendo o seguinte: na semana em que o Brasil comemora aí o bicentenário da independência, né, nós, como somos convidados pela Sofia a refletir sobre o lugar da formação humana, sobre o lema da política e filosofia na escola, a ausência do pensamento. E dentro dessa programação, a proposta é nos ocupar com o tema da formação humana, como autogoverno e antropotécnica. E eu, como a terceira apresentação, gostaria de singelamente contribuir com esse debate, e a minha apresentação procurarei inicialmente desenhar a superfície temática contra a qual pretendo levantar alguns conceitos. Nesse sentido, olho brevemente para algumas questões que têm gerado ansiedade e preocupação para quem atua com formação das novas gerações. Algumas questões são mais evidentes e outras são encobertas por discursos políticos e midiáticos, impedindo, inclusive, o seu enfrentamento. A primeira questão é o paradoxo informação e desinformação, que perpassa o entendimento social sobre a vida e a governança, e que em nosso país tem se tornado um problema de primeira ordem. O que era um sonho outrora, promover o esclarecimento, estendendo o saber humano a todas as pessoas, para que assim possam se autogovernar e viver democraticamente, e que no desenvolvimento das tecnologias da comunicação inspirou uma possibilidade de sua efetivação, nos parece que, em parte, foi frustrada. Liesmann, né, ele escreveu um livro que foi publicado em 2011, ele elaborou uma teoria chamada teoria da deformação, né, da Umbildung, né, radicalizando Adorno, que tinha a teoria da semiformação, da meia-formação, da Halbbildung, né, e afirmando que a sociedade da informação deforma o pensamento humano. E isso é agravado pela popularização dos smartphones e os aplicativos de redes sociais. O problema aqui não está na tecnologia, mas em como se tem desbloqueado forças reprimidas, tendo possibilidade, entre outras coisas, que dos porões subconscientes da sociedade fluíssem crenças mal resolvidas e não criticadas. Pensamentos fascistas, machistas, racistas ganharam expressão e encontram ressonância em diversos grupos de redes sociais, escapando ao crivo de qualquer análise lógica, de razoabilidade, da reflexão crítica. Paradoxalmente, passamos de consumidores para produtores de informação ou desinformação, deixando de ser leitores críticos e nos tornamos verborágicos, propagadores de nossas verdades em grupos que colaboram conosco. Se o acesso à informação era algo exclusivo de uma elite que possuía o acesso aos meios de comunicação para se ocupar com uma leitura atenta em colunas de cadernos, de jornais, livros e outros canais, produzidos por uma linha editorial e profissionais preparados, hoje os grupos de WhatsApp e o desenvolvimento de softwares permitem que qualquer pessoa, sem preparo prévio, com poucas habilidades, possa produzir uma informação rapidamente e estender sua verdade a uma enorme massa de pessoas. Se a pretensão era possibilitar um mergulho no conhecimento e na produção do legado humano, como modo de produzir espíritos com clareza e discernimento, os meios digitais de comunicação têm potencializado, na mesma medida, a voz da barbárie e as faces sórdidas da existência humana. Supostas verdades que vão da teologia da prosperidade, da meritocracia, ao empresário de si mesmo, à defesa do racismo, xenofobia, discriminação e do ódio. Nessa perspectiva, poderemos situar os discursos neoconservadores e reacionários, que novamente encontram espaço. São resgatados dos porões da história e acionados por gatilhos presentes em certos enunciados. Enunciações performadas pelo discurso neoliberal, que agencia concepções de autorresponsabilização do sujeito a partir de um sentido distorcido de autonomia e liberdade individual. Discurso que encaminha o sujeito para uma exclusão da vida social solidária e para a autoexploração, como um escravo de si mesmo. Numa espécie de extensão do laissez-faire, as redes sociais se traduzem num espaço que grita mais, quem grita mais é quem chora menos. Na complexa mistura do neoliberalismo econômico, fundamentalismo religioso, conservadorismo moral, a vida tem se tornado difícil.
A precarização das condições de trabalho, a relativização da ciência, os ataques à educação e aos professores têm minado o campo educacional. Nostalgia do tempo em que se tinha clareza que o caminho para a sociedade melhor era a educação. Isso parece, do ponto de vista das condições efetivas, cada vez mais utópico. Estaríamos num limiar de uma nova mudança antropotécnica? Seria esse o contexto de expressão da produção de uma nova imunologia das massas que agora podem se expressar? Imunologia em relação a um perigo? Como se identifica o perigo que tangencia a existência humana? Ainda se poderia falar de formação humana para o autogoverno? Seria Bildung ainda uma forma das pessoas se produzirem e levantar defesas em relação aos perigos que ameaçam as suas existências? A pergunta que se coloca é, então, como é possível formar um espírito livre capaz de deliberar, apresentar argumentos razoáveis e realizar escolhas mais acertadas possíveis para si e para os outros? O nosso objetivo é contrastar o pensamento de Herbert, da pedagogia geral, e Foucault, na hermenêutica do sujeito, mostrando possível confluência em suas teorias. E esse é um trabalho, ainda diria assim, bastante exploratório, tá? Então, bastante aberto também. A pedagogia de Herbert se sustenta em 3 dimensões da ação pedagógica dividida em governo das crianças, que caracteriza-se por uma ação pedagógica negativa, e uma clara influência das perspectivas filantrópicas, principalmente de Rousseau. E a educação em geral, que seria uma outra parte da sua pedagogia, ou instrução educativa, que corresponde às outras 2 dimensões positivas da ação pedagógica, a saber, a formação do interesse múltiplo e a disciplina formativa. O governo das crianças não é considerado propriamente processo formativo, e o antecede, sendo uma educação, então, negativa. Nos ocuparemos da instrução educativa, mais precisamente da formação do interesse múltiplo, que é chamado também de Vielseitigkeit des Interesses, e de disciplina formativa, que é o Zucht. Nossa percepção é de que esses 2 conceitos encontram ressonância nos conceitos de Parascouet e de Parisier e Foucault. Para além das evidências conceituais, pode-se registrar que tanto Foucault, ao retornar aos pensadores, principalmente do século I e II, quanto Herbert inspiraram-se fortemente no pensamento greco-romano, principalmente na filosofia estoica, em pensadores como Sêneca e Marco Aurélio. No caso de Herbert, essa perspectiva também lhe chega através de Rousseau e de Kant. E Foucault evidencia isso na obra Governo de Si dos Outros, quando também retorna a Kant, e seu texto Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, sinalizando claramente para a proximidade, ou indicando, sinalizando a proximidade de algumas concepções. Herbert, um realista entre os idealistas alemães, concebia que a instrução deveria formar no sujeito um interesse múltiplo. Interesse é aquilo que em Herbert se encontra entre, interesse, entre o desejo e a vontade, segundo Benner. Trata-se de uma espécie de uma estrutura de entendimento constituída a partir de um círculo de pensamentos bem amalgamado. São saberes, conhecimentos que se produziram a partir do exercício pedagógico de aprofundamento e reflexão sobre aquilo que se assimilou pela experiência e pelo convívio. Para que serve o interesse múltiplo? Este não pode ser confundido com múltiplos interesses ou multiplicidade de coisas interessantes. Isso tem a ver, então, com o nosso momento de múltiplas informações, enfim. O interesse múltiplo é uma estrutura que entra em operação diante dos dilemas e das dificuldades existenciais que tangenciam as pessoas, sustentando as tomadas de decisão. O sujeito aciona essa estrutura não como verdades normativas, mas como uma estrutura de pensamento que permite interpretar e produzir entendimento para orientar a tomada de decisão mais acertada para si e para os outros. Assim que um objeto mobiliza o desejo, entra em jogo o círculo de pensamentos do interesse para deliberar e orientar a ação, vertendo o desejo em vontade moral. Isso se torna mais interessante à medida que se compreende que a multiplicidade de coisas interessantes do mundo e dos seres humanos, que a ação pedagógica deve proporcionar e estimular aos educandos, para eles possam, então, estruturar seu interesse, deve estar reunida em um ponto comum, o si mesmo, ou self. O fato é que na pessoa, isso é uma afirmação de Herbert, o fato é que na pessoa todos os interesses têm de pertencer a uma consciência e nunca perder essa unidade.
O excesso de informação, da multiplicidade de coisas interessantes, pode provocar a distração, a dispersão ou o zerstreute Mensch, o homem distraído, afirma Herbert, e colocar o espírito sob pressão e riscos, inclusive lançando a pessoa na inconstância ou no Flattersinn. Um espírito disperso poderia ficar atormentado e entrar num estado de sofrimento psíquico e moral. A causa estaria na personalidade mal reunida pela reflexão, a partir de um aprofundamento mal realizado, e que entraria em contradição. Não por ser contraditório, mas por estar em contradição. A ideia de um interesse múltiplo encontra ressonância no conceito de Parascauê, como apresentado por Foucault, e permite, além de compreender melhor o conceito de instrução educativa em Herbert, defender que a importância da formação humana na atualidade, em que os sujeitos vivem mergulhados e assediados por um influxo constante e excessivo de informações. A instrução educativa em Herbert, como a Parascauê, em Foucault, visam constituir um espírito fortalecido. Trata-se de fortalecer o caráter para que esteja sempre preparado para os acontecimentos da vida. Isso pode ser ressoado no conceito como mostra Foucault. E aí uma citação de Foucault. É da mesma maneira que, na medida em que os acontecimentos se produzem, quando o sujeito se sente ameaçado na rasa labuta da vida cotidiana, o logos deve estar presente, fortaleza, citadela, alçada à sua altura, e na qual nos refugiamos. Refugiamos-nos em nós mesmos, e nós mesmos enquanto somos logos. Para compreender melhor esta relação de Herbert e Foucault, nós demoremos mais um pouco no conceito de Parascauê, presente na hermenêutica do sujeito. A Parascauê é uma preparação. E aí, citando Foucault, a Parascauê é a equipagem, a preparação do sujeito e da alma pela qual o sujeito e a alma estarão armados, como convém, de maneira necessária e suficiente para todas as circunstâncias possíveis da vida, com que vivemos, com que viermos a nos deparar. Importante frisar que Parascauê, ou interesse múltiplo, são substantivos, não verbos. É o que se produz na alma ou espírito do sujeito, e, digamos assim, um produto do exercício ascético, produz essa citadela interior, mas que também visa estabelecer uma relação do sujeito consigo mesmo, e não a interdição ou a negação desta relação. A finalidade da constituição da Parascauê é a fortificação do espírito para os eventos da vida, os desafios da existência. Assim, é necessário um exercício de conversão do sujeito a si mesmo. Citando Foucault, ligar o indivíduo à verdade. Ligação à verdade, não submissão à lei. Parece-me ser esse um dos aspectos mais fundamentais da sese filosófica. Para Herbert, porém, compreender os processos psicológicos da formação do caráter não é suficiente. Para definir o caráter moral ou a eticidade de uma pessoa, torna-se importante distinguir em Herbert, então, o termo caráter, que é empregado em 2 graus: psicológico, que também diz respeito à personalidade psíquica do sujeito, à formação pelo processo de instrução, e o caráter moral, que é o objeto da ação pedagógica da disciplina formativa. Essa também produz um conhecimento, reforça o círculo de pensamentos como um grau de instrução educativa, que provê uma camada ou cobertura de conhecimento ao espírito do sujeito, responsável por guiar as tomadas de decisão moral. O juízo moral só se desenvolve mediante uma quantidade de variadas oportunidades de vivência, que em muitas situações o sujeito já possui em si, vivenciadas no seio familiar, no convívio, na esfera do ensino analítico sintético, na simpatia pelos homens. Porém, não basta uma constituição de interesse múltiplo para a fortificação do espírito. Torna-se fundamental a disciplina formativa. Ora, a disciplina agora citando Dal Bosco, a disciplina é o principal exercício espiritual que torna o ser humano capaz de governar a si mesmo, sich zu regieren, habilitando-o também para o governo dos outros. Assim, a ação pedagógica da disciplina é uma censura que se impõe ao educando, provocando uma descontinuidade em algo que era habitual segundo English. Ou seja, a disciplina formativa provoca uma suspensão, que é, no caso, o próprio educando realizando sobre si mesmo e seu espírito. Seu efeito, por isso mesmo, é positivo, gerando um processo de conversão do sujeito a si mesmo, permitindo refletir sobre si mesmo,
reformulando seus juízos ou reafirmando os mesmos. Em outro espaço, eu fiz a seguinte afirmação: a disciplina, como negação e abertura, torna-se empoderamento que confere firmeza ao caráter do sujeito. Ou seja, a disciplina que se apresenta como uma censura ou negação do hábito desencadeia um processo reflexivo pelo qual o sujeito é levado a refrear sua ação, tomando-se em reflexão. Nessa censura, o sujeito pode suspender princípios de ação, valores, entendimentos ou a reafirmar os mesmos. Essas novas decisões passam a tomar parte de suas memórias de vontade, reorientando seus princípios, decisões, tomadas de ação num constante processo de subjetivação de si. Então, quase finalizando, então, se torna, então, importante nesse processo o professor, né? Que ele precisa saber conduzir, e é o que o Herbert vai chamar de ductibilidade, ele tem que saber conduzir esse processo, até porque a disciplina, então, ela só se justifica como uma ação formativa. E essa, enfim, aqui a gente está falando de disciplina formativa para distinguir ela da disciplina como o próprio Foucault vai criticar em Vigiar e Punir, que são duas coisas diferentes, né? A concepção de disciplina formativa encontra ressonância em Foucault no conceito de paresia. Eu sempre digo ressonância, não estou dizendo que são iguais, tá? Esse conceito poderia ser traduzido como franco-falar, né, que é o papel do mestre que tem a responsabilidade de falar franco, né, de ter franqueza com seu discípulo. No caso do mestre, é a ação de tudo dizer causando estranhamento, uma suspensão do usual e as crenças, colocando elas em choque. O adversário da paresia são a lisonja retórica, mesmo que em alguma medida seu emprego seja necessário para a prática do franco-falar. E nessa habilidade do mestre que ele tem que ter, entre elas, uma delas por exemplo, isso me interessa bastante, a questão da maestria de docência, por exemplo, saber aplicar, ou ter, por exemplo, saber fazer uso do kairos, né? Saber o tempo certo de fazer o uso, por exemplo, do franco-falar, ou mesmo da disciplina formativa, né? Saber qual que é a ocasião. Esses argumentos, eu não vou me demorar muito nisso aqui, então, fechando aqui, esses argumentos nos permitem voltar para o nosso objetivo de evidenciar como a instrução educativa e a disciplina formativa de Herbert ressoam no terceiro domínio Foucaultiano. A formação de interesse múltiplo, a constituição de um círculo de pensamentos está em sintonia com a ideia de Parascauê. Trata-se de fortificar o espírito, armá-lo, constituir uma citadela interior, preparar para enfrentar as diversas situações que a vida lhe impõe. Da mesma forma, a disciplina formativa ressoa no conceito de paresia, que pode ser, no âmbito da docência, ser traduzido pelo franco-falar, visa gerar uma certa censura, não do sujeito, mas de seus juízos e crenças, para que possam ser reformulados, reconstruídos, revisados ou até fortalecidos. Esta exige um certo modo de realizar, um tempo, uma arte, um tato, uma sensibilidade que exigem uma sólida formação, maestria que não pode ser encontrada em qualquer notório saber. Por fim, se é possível perceber que a pedagogia de Herbert, em certa medida, ressoa nos estudos recentes, os últimos estudos de Foucault, cabe perguntar se esta seria uma forma de remodelar e dar continuidade à Bildung. Seria uma atualização da Bildung e das práticas de si como um processo de constituição formativa dos sujeitos, com vistas à sociedade mais esclarecidas? Seria um esforço em meio à ascensão do discurso de ódio, da ignorância, da idiotocracia, né, que é um termo que não, enfim, promove uma formação para o autogoverno e autonomia? Em que medida essa seria um novo modo, uma nova antropotécnica visando proporcionar imunidade aos desafios que tangenciam a humanidade? Nessa direção, cabe afirmar que a sociedade carece da defesa da formação para o senso de humanidade. Talvez a formação humana, a Bildung, seja ainda a melhor ferramenta para a realização de uma tarefa que permanece inacabada e fica inacabada. A destilação do ódio, da violência opressiva humana sobre outros, passa novamente a exigir a formação humana. A promoção da coexistência pacífica depende da educação crítica e humana para o pensamento autônomo. Sem esta capacidade de conduzir seu espírito com autonomia, não é possível a coexistência democrática e republicana. Não se pode fazer uso público da razão sem ser razoável, sem um espírito que seja capaz de se autogovernar.
Então, seria um pouquinho, assim, algumas ideias, como eu disse, assim, é bastante exploratório, mas para contribuir aqui com a mesa, com algumas reflexões, né? Eu penso que a gente vive um momento bastante complexo, crítico, bastante obtuso, e que os desafios, principalmente no campo da educação, são muito grandes, né? Tanto em todos os níveis, né? Para quem acompanha o que acontece na educação básica, né? A gente vive um momento muito, não sei se o professor Carlos está aqui, se na Colômbia também é assim, mas aqui, quando você olha para os diversos níveis, parece que a gente tem uma espécie de um apagão, assim, de uma descrença, uma série de problemas ligados à docência, a pandemia que agora está se estendendo e está mostrando seus efeitos e a gente não está sabendo lidar muito bem com isso, então, entre outros problemas, né? Então, seria um pouquinho assim essa minha contribuição e passo de novo a palavra para a Kátia, professora Kátia, contigo. Obrigada, professor Odair, pela importante fala nessa tarde de hoje. Então, acho que a gente podemos partir agora para o encerramento da mesa, agradecendo os professores, o professor Dal Bosco, né, da Universidade de Passo Fundo, com a sua belíssima exposição, o professor Nogueira, o professor Odair. Muito obrigada por todos, obrigada pelos participantes. E dou por encerrada, então, essa sessão, e agradeço a participação no 4º Congresso da SOFI, né, Sociedade de Filosofia da Educação, Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Muito obrigada, gente.